Você já afirmou com convicção: eu acredito em Deus. Mas quando alguém te perguntou quem é Deus exatamente, houve um silêncio constrangedor. Não porque você não crê, mas porque ninguém nunca te explicou de forma que realmente fizesse sentido. Você já ouviu falar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e assentiu com a cabeça. Mas no fundo você não entendeu. E isso te acompanha até hoje. A fé está viva, mas a compreensão nebulosa. E isso não te faz um cristão fraco, te faz humano. Porque verdade seja dita, muitos vivem anos na igreja, participam de cultos, cantam canções, mas nunca foram ensinados sobre quem Deus é em sua essência. Esse vazio doutrinário cria algo sutil, um relacionamento com Deus que parece verdadeiro, mas não é profundo. E aos poucos, a oração vira repetição, a adoração perde o fogo. A fé se torna apenas resistência, quando deveria ser comunhão. A dor não está apenas na dúvida, está na distância. Porque como você se entrega a alguém que você mal conhece, a Trindade não é uma fórmula teológica, não é um mistério reservado aos estudiosos. Ela é a chave que destrava o entendimento da fé cristã. Ela não complica, ela esclarece. Ela não afasta, ela aproxima. E se tudo na fé gira em torno de Deus, então conhecer Deus como Ele realmente é, não é opcional. É essencial. Afinal, se errarmos sobre quem Deus é, erramos sobre tudo. A cruz, a salvação, a oração, o propósito, o consolo, a identidade, tudo começa com a visão certa de Deus. Por isso essa não é apenas uma explicação. É um reencontro com o Deus que você sempre acreditou, mas talvez nunca enxergou por completo. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito e Ele é um. Quando não compreendemos quem Deus é, acabamos criando versões dele que nos confortam, mas não transformam. Algumas dessas versões até parecem lógicas, mas desviam sutilmente da verdade. E é assim que os erros se infiltram, silenciosos, mas profundos. O primeiro erro é imaginar que Deus é apenas um que atua de formas diferentes. Como se o pai colocasse a máscara de filho e depois trocasse pela do espírito, como um ator em cena. Isso tem nome: modalismo. Um engano antigo que ainda vive em corações modernos. Mas se Deus é só um com 3 papéis, então, com quem Jesus falava quando orava? A quem ele se entregou na cruz? Quem o ressuscitou? O segundo erro é pensar que são 3 deuses. O Pai como o mais severo, Jesus como o mais amoroso e o Espírito como o mais misterioso. É o triteísmo, parece sutil, mas rompe a unidade divina e nos leva a criar preferências, hierarquias e confusão. Alguns passam a orar só para Jesus, ignorando o Pai. Outros evitam o Espírito por acharem que ele é estranho. E assim, o que deveria ser um relacionamento vivo se torna uma fé desequilibrada. Esses erros não afetam apenas nossa teologia, afetam nossa intimidade. Porque quando você ora, mas não sabe com quem está falando, a oração perde a direção. Quando adora a um Jesus que te protege do Pai bravo, está adorando uma distorção. E quando ignora o Espírito, perde o poder de ser transformado. O problema, na maioria das vezes, não está na falta de fé, está na fundação rachada. A Trindade não é confusão, é clareza. Não é divisão, é unidade perfeita. Não são 3 deuses, nem um Deus disfarçado, mas um único Deus, em 3 pessoas distintas, eternamente em amor e missão. A verdade é que você não foi feito para viver tentando entender um Deus fragmentado. Você foi criado para conhecer o Deus que é completo em si e que te convida para essa comunhão. Antes da cruz, antes da igreja, antes do pecado. Lá no princípio de tudo, a Trindade já estava em movimento. Gênesis 1 não começa apenas com uma frase poética. Ele começa com uma revelação escondida a céu aberto.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ali está o Pai, fonte, origem, o que dá início a todas as coisas. Logo depois, o texto diz: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito não estava ausente, mas presente, vibrante, pairando, pronto para agir. E Deus disse. A palavra foi liberada. E João 1 nos mostra o que Gênesis sussurrava. A palavra era Jesus. Em outras palavras, no primeiro verso da Bíblia, a Trindade inteira está trabalhando. O Pai declara, o Filho fala, o Espírito move. E mais à frente, uma frase que deveria nos parar. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não está falando com anjos. Eles não são criadores. Ele está conversando consigo mesmo. Dentro da eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito estão em acordo. Criar um ser que reflita a comunhão que existe entre eles. Você não foi feito da solidão. Você foi feito da comunhão. É por isso que o isolamento dói tanto. Por isso a traição fere mais do que o corte. Por isso ansiamos por conexões verdadeiras. Fomos criados à imagem de um Deus que nunca existiu sozinho. Ler Gênesis sem a Trindade nos mostra um Criador. Mas ler com os olhos certos revela mais. Um Deus que já era relacionamento. Um Deus que cria não por necessidade, mas por transbordamento de amor. Um Deus que já era completo e ainda assim decidiu incluir você. E, se você deseja ir além e se aprofundar ainda mais no entendimento da palavra, separamos materiais de estudo especialmente para isso. Estão disponíveis na descrição deste vídeo, prontos para te ajudar a crescer em fé e conhecimento. Porque conhecer a Deus é o primeiro passo para caminhar com Ele. A salvação não começou com Jesus na cruz. Começou com o Pai. Antes da fundação do mundo, sonhando com a sua redenção. Cada detalhe da sua libertação foi pensado, planejado e executado, não por uma pessoa isolada, mas pelo Deus triuno, agindo em perfeita unidade. Efésios 1 nos mostra esse plano como um roteiro celestial. O Pai nos escolheu. O Filho nos redimiu com seu sangue. O Espírito Santo nos selou com sua presença. Você não foi salvo apenas por amor. Foi salvo por um amor organizado, eterno, perfeito. O Pai viu sua queda antes dela acontecer. E ainda assim, decidiu te chamar de filho. O Filho entrou no tempo, se fez carne e assumiu a dívida que você nunca poderia pagar. E o Espírito veio até você, na sua confusão, na sua fraqueza, e fez morada dentro de um coração que ninguém acreditava mais. A cruz foi o momento mais visível dessa obra, mas ela não foi obra de um só. O Pai entregou, o Filho obedeceu. O Espírito confirmou. Quando Jesus morreu, ele não estava abandonado, ele estava em missão. E quando ressuscitou, não estava sozinho. O mesmo Espírito que pairava nas águas do Gênesis, agora levantava o Filho da morte. Porque em Deus não há divisão de propósito, há cooperação de amor. Por isso, sua salvação não é frágil. Ela não depende do seu desempenho. Ela não está nas mãos do seu esforço. Ela foi selada por um Deus que não muda, não falha e não esquece. A Trindade te salvou. Isso significa que você foi buscado pelo Pai, pago pelo Filho, e agora é habitado pelo Espírito. Não há buraco onde essa verdade não possa te alcançar. Não há queda que esse plano não possa levantar. Você foi salvo com perfeição. E por um Deus que se move inteiro para resgatar você por completo.